Fala galera, aqui é o Fabiano. A gente vai começar aqui a nossa aula de forno de arco elétrico do Steel University. Essa é a página inicial, para quem não sabe. Aqui a gente escolhe o nível de estudante universitário. A gente vai escolher o tipo do aço aqui, tem 4 tipos, só que a gente vai escolher o mais fácil, que eu considero mais fácil. E aqui a gente vai analisar o seguinte: a gente tem o tipo de material com a composição dele, certo? Então a gente tem que ajustar a quantidade da composição do material para cada elemento. Por exemplo, aqui eu tenho o mínimo e tenho o máximo de cada material que eu tenho que colocar. Aqui eu já tinha feito uma corrida, eu vou fazer ela como exemplo. Eu vou colocar 50 desse material e 40 desse. É só uma conta, só uma corrida trivial mesmo, só que eu quero mostrar as adições, o quanto eu tenho, por exemplo, de carbono e de manganês, o meu mínimo e o meu máximo, e tá tudo certo, só falta carbono e manganês para ajustar. E agora eu vou colocar aqui a sucata, eu vou colocar ela nas panelas. Eu acho que pode ser que tenha alguma diferença, nas adições, as panelas, que eu quero dizer, quando eu coloco certo tipo de material, a distribuição pode ser que tenha. Eu ainda não parei para pensar nisso ainda, provavelmente vai ter, mas o que eu quero mostrar mesmo é só como é que eu faço a minha corrida, como é que eu resolvo o simples problema, que é ajustar a quantidade de carbono e manganês, para depois eu pensar em coisas mais complexas, como tentar fazer uma composição mais barata, com a quantidade menor, no caso, com a quantidade maior de cromo, e depois tentar reduzir, enfim. Mas vamos analisar aqui essa primeira situação. Agora, antes de começar tudo, eu vou começar a fazer um cálculo aqui, para estimar quanto eu tenho que adicionar de carbono e manganês. No caso que eu estou pegando exemplo para fazer o cálculo da adição de manganês. Isso tem no manual do usuário, todo mundo pode fazer. Eu estou fazendo aqui para quem nunca viu ter uma ideia de como faz. Então eu vou lá, vejo quanto de manganês eu tenho, vejo o mínimo e o máximo. Então eu pego o mínimo que eu tenho, o mínimo que eu vou precisar, e faço só replicar aquele cálculo ali. 100% vezes a quantidade de manganês mínima que eu tenho para o aço passar para ser aprovado, para a corrida ser boa, menos a quantidade que eu tenho devido às minhas adições. E agora a massa total, que é de 90 toneladas, 90 mil quilos. Isso dividido pela quantidade de manganês que eu vou ter na minha liga. A minha liga tem dizendo que eu tenho 76,5% de manganês, que é uma liga que eu vou adicionar, que depois eu vou mostrar, que é a High Carbono Ferro Manganês. Fiz o cálculo, deu 677. Daí no caso eu vou colocar lá na minha adição 680, 690, 700. Por que eu vou fazer isso? No caso que eu vou colocar 690, porque é tipo só pra passar, entendeu? Bom, eu acho que eu vou colocar 700, né? Eu vou colocar 700 porque vai que tem um probleminha, daí por causa de um detalhe, tipo, eu vou ter que fazer toda a corrida de novo. É melhor fazer logo com um pouquinho a mais e segura do que ter que fazer tudo de novo. Depois eu vou ajustando aos poucos. Beleza. Dentro dessa liga que eu adicionei, obviamente, ela tinha um pouco de carbono. Então eu vou saber agora quanto de carbono que essa liga tinha. Então eu tenho que adicionar 600 e no mínimo 680 quilos, né? E com isso eu vou fazer um novo cálculo para saber a porcentagem de carbono que eu adicionei. Tipo assim, eu quis prioritariamente adicionar manganês, mas agora eu adicionei carbono. Então tem 6,7% de carbono nessa liga. Aí eu vou fazer um cálculo, quer dizer, tem 6,7% de carbono nessa liga. E então foi adicionado, com essa massa que foi adicionada dessa liga, foi adicionado, vamos ver aqui,
É o mesmo cálculo que eu já tinha feito, basicamente, mais 0,048% de carbono. Isso vai se somar ao valor que eu já tinha, né, de carbono, de acordo com as adições dos materiais que eu já tinha feito na pré-simulação. No caso, ficou então 0,082. Daí esse 0,082 vai servir como base de cálculo para a nova adição de carbono que a gente vai ter que fazer. Porque a gente tem 0,082 de carbono, mas o mínimo que a gente tem que ter de carbono, a gente vê aqui que é 0,3. Então, para que a gente consiga atingir esse mínimo, a gente tem que pegar esse cálculo e fazer 0,3 menos 0,022. Daí agora a gente vai multiplicar pela massa, né? A mesma forma que tinha feito anteriormente, só que agora, por exemplo, em vez de usar 76,5, a gente vai usar 99,9, porque esse 99,9 ele vai ser tipo assim, a quantidade da concentração de carbono que vai ter no elemento carbono que eu vou adicionar durante a corrida, que eu vou mostrar para vocês essa quantidade. No caso agora eu vou explicar também pelo recovery rate. Daí a conta deu 206. Essa conta 206 ela indica que eu vou ter que adicionar no mínimo 206 para chegar no mínimo do que eu preciso de carbono. Só que eu não vou adicionar 206, por quê? Porque pode ser que tenha um problema e eu adicionar só 206. Então eu vou adicionar um pouquinho a mais do que 206, vou colocar 230. Porque colocando 230 eu consigo atingir o mínimo e não vou ter um risco tão grande de passar por pouquinho. Hoje eu não tenho essa necessidade, pode ser que no dia do desafio eu brigue por centavos e eu necessite ficar correndo esses riscos, mas depois de ter feito a simulação certa. Então agora a gente vai começar a simulação, depois de 7 minutos e pouco de explicação, a gente vai começar a simulação. A tela tá um pouco, eu vou diminuir um pouco a tela agora, pra dar pra ver melhor, eu acho. E aqui eu tô aumentando o raio de simulação, abrir a tampa e vou colocar a primeira cesta de sucata dentro da panela, dentro do forno, desculpa. Beleza, fui lá, coloquei. Isso é mais operacional, né? Isso é mais questão operacional. Todo mundo vai saber fazer isso. Assim, o complicado mesmo vai ser ter os raciocínios ideais para extrair o melhor resultado. Então isso aqui é bem trivial, é bem bom também, porque galera que nunca simulou, que também está com dificuldade, dá pra ver como é que faz. Então, tá aí, tá derretendo a sucata. Agora é só questão de fazer o procedimento. Detalhe, eu não tô querendo, pode ser que tenha um jeito melhor. Por exemplo, eu coloquei a energia ali como 3. Tem 4 tipos, 4 potências de energia. Cada uma gasta um certo valor. Eu tô colocando 3 porque esse vídeo que eu tô fazendo é só para mostrar a questão mesmo de regular as adições, de deixar tudo certinho, tudo verdinho no final, como vocês vão ver. A questão de reduzir os gastos, com gasto de energia, com gasto do operacional, por exemplo, essa velocidade, a simulação, essa é o segundo sexto, né? A velocidade de simulação provavelmente ela vai influenciar bastante, no valor final, porque você às vezes pode ser mais rápido, gastar menos tempo, enfim. E outra coisa, no dia do desafio o eletrodo ele quebra muito fácil. Eu não vou poder ficar enfiando os eletrodos dentro da sucata como eu tô fazendo isso aí. Isso é só que o sistema tá bonzinho, tá deixando a galera aprender, mas um dia o negócio fica hard. Imagina aí, é como se estivesse jogando o futebol no videogame e estivesse no iniciante aí, no dia fosse no hard. Então você tem que se adaptar às situações, já ir treinando para você conseguir desenvolver o seu melhor estilo de simulação, né? Testar todas as coisas, né? Ficar felizinho, eu fiz uma simulação aqui, que bom que eu fiz a simulação. Nada de que bom, todo mundo vai fazer, só que só quem vai ganhar é o melhor
dos melhores e pronto. Se não for o primeiro, vai ser o último. Segundo ou terceiro, não importa. Se não for o primeiro, vai ser o último. Então, aqui a gente está indo agora a gente acabou o segundo, o sexto, né? Daí a gente vai começar agora terceiro, sexto. Mas a mesma coisa, fiz a mesma coisa para os 3 sextos, questão mais operacional. Daí, até agora eu não adicionei nada ainda, né? Fiz aqueles cálculos todos no começo, não fiz nada ainda. Só tô colocando isso aí, mas é porque as adições eu considero melhor deixar pro final. Por quê? Porque já que eu tô derretendo a sucata, eu vou ter, obviamente, algumas percas. E já que eu vou ter algumas percas, então é melhor não adicionar. Então eu deixo tudo logo pro final, faço tudo certinho no final, adiciono e dá tudo certo. Casa certinho, vocês vão ver como vai casar certinho aqui. Daí estamos lá derretendo a última cesta de sucata, né? O último sucata que estava vindo da cesta. Estamos com 44 minutos de simulação, 45 minutos. Nesse caso aí tá rápido, tá, sei lá, uns 11 minutos o vídeo, porque, como eu falei no começo, né? A velocidade da minha simulação, por exemplo, a taxa de simulação tá em 15. Então tá 15 vezes mais acelerado do que o normal. O reloginho ali tá correndo que nem um louco. Mas, de novo, no dia do desafio eu vou ter que fazer na taxa 1, porque qualquer detalhe é importante. Eu tenho que perceber o que é que o sistema vai me dar de resposta. Se eu colocar na taxa 2, ele pode ser que ele haja melhor, não sei, vou ter que testar tudo, todas as opções. Aqui eu desci para a taxa 1 porque eu vou dar meio que uma pausa, né? Parei, derreti tudo que eu precisava e agora vem a parte que a gente teve o trabalho mais difícil, assim, por assim dizer, que não é tão difícil, mas é a parte dos cálculos, porque é muito, assim, todo mundo vai simular, todo mundo vai conseguir, vou chutar um valor aqui, mas nem todo mundo vai saber o valor que vai ter que colocar, nem todo mundo vai conseguir simular, mas a gente tem que achar o valor otimizado. Nesse caso, o valor otimizado, como a gente tinha feito os cálculos, eu só estou colocando, agora eu estou mostrando aqui a quantidade de carbono tinha, que eu tinha falado no começo que era 99,9, beleza, aqui adicionei 230 quilos de carbono, como eu já tinha falado no começo. E agora eu vou reaquecer aqui. Para quê? Para chegar na minha temperatura ideal, porque são 3 parâmetros que a gente tem que levar em consideração: tempo, temperatura e composição. O tempo a gente está dentro, que é no máximo 1h30. Temperatura tem que ser entre 1655 e 1685. Eu baixei aqui agora para potência número 1, como vocês viram. Por quê? Porque já eu tô só ganhando um pouquinho de temperatura para vazar a panela, então eu não preciso ficar gastando tanta energia. E eu posso economizar ainda mais fazendo isso nos momentos finais de simulação. Mas aqui eu quero, no caso, eu quero agilidade, eu quero mostrar as adições, e agora eu vou vazar e mostrar bonitinho para vocês que deu tudo certo e que como esse cálculo é importante, que no mínimo eu vou estar na frente de um cara que tá, vou colocar aqui, vou sair chutando valores e o que der deu. Aqui a gente tem um custo que a gente já tinha previsto lá no começo da planta, e aqui tudo verdinho, tudo certo. Temperatura ou tempo dentro. Estou mostrando aqui o quanto eu gastei em cada coisa, as adições, beleza. O custo total está alto, normalmente os custos que era para ser uns 300, pelo menos era no simulador antigo. Aqui ó, tudo certinho, composição química, ó, tudo verdinho, vocês estão vendo, ó, passou por um pouquinho o mínimo, justamente o que eu queria, porque se o intervalo é esse, quanto mais próximo do mínimo eu tiver, melhor vai ser para mim, porque eu sempre vou estar economizando dinheiro nesse gasto total. E esses últimos gráficos aí eu vou deixar para falar depois. Eu não acho, o vídeo já tá grande, vai ficar muito grande, então é isso que eu queria passar para vocês. Acho que vai dar uma ajuda muito boa. Valeu.